Fala galera do canal Militar, tudo bem? Pessoal, vou fazer uma análise hoje aqui dos últimos 10 anos de prova da ESA, da matéria de matemática, tá? Vai ser bem legal, anotem, pega aí o papel e a caneta, anota aqui o que eu vou falar, que vai ser bem importante aí para os estudos de vocês. Eu não vou ficar listando os 10 temas que mais caíram, os 5 temas, nada disso. Vou falar assuntos que eu acho importante que você estude para a prova desse ano, tá? E tudo que eu vou falar aqui foi em cima de uma análise mesmo que eu fiz das provas. Eu imprimi as provas, comparei, fiz anotações e vou trazer aqui para vocês. Não é adivinhação, não é premonição, não é para você estudar só o que eu estou falando. Eu vou falar dos assuntos, tá, que mais caíram e que provavelmente, né, estatisticamente, devem cair aí no concurso desse ano, tá bom? Vamos lá, primeira coisa, pessoal, para você se dar bem em matemática na prova da ESA, você precisa estar bem na matemática básica. Foi por isso que eu fiz uma playlist de matemática básica aqui no YouTube. Tem uma playlist, vai lá em playlist, matemática básica, tem mais de 20 vídeos lá. Ali é a matemática do ensino fundamental, da tia Teteia, lá do colégio. Tem potenciação, radiciação, divisão, multiplicação, racionalização de denominadores, equação do segundo grau, tudo que você precisa reforçar, tá bem? Para você chegar na matemática do ensino médio arrebentando. Então ali é um pré-requisito para você chegar na matemática do ensino médio, tá bom? Então, estuda a matemática básica. E na prova da ESA cai questões de razão em proporção, porcentagem, tá sempre caindo esse tipo de assunto e tem tudo lá nessa playlist, tá bom? Então vamos lá. Beleza, estudou matemática básica, tá fera, tá bonitão? Porra, vamos para matemática do ensino médio. E aí que o bicho pega e é aí que vem aqui os assuntos que eu coloquei na minha cola aqui, que mais caem, como eles são abordados. Pessoal, é o seguinte, essa prova de matemática da ESA, né, na ESA vocês sabem que cai, né? Português, matemática, história, geografia do Brasil, literatura, inglês e redação. A matéria disparada, que é o maior terror da galera, é a matemática. Tá? Por que eu sei disso? Porque eu converso com milhares de pessoas que vão fazer a prova da ESA, que estudam para a ESA. Lá no Instagram, quem ainda não segue, segue lá o Instagram, o Militar. Tem quase 80 mil pessoas lá já. E o direct canta, eu respondo geral, tem lá uma caixinha no story para você mandar pergunta. E a galera fala que a dificuldade maior é matemática, tá? Então, pega o bizu. Vamos lá. Ó, matéria importante, anota aí. Logaritmo. Olha, função logarítmica, as propriedades, mudança de base. Cara, a ESA adora esse tipo de questão, tá? Mas assim, a ESA nunca vem com uma questão muito difícil de logaritmo. Nos últimos 10 anos, se teve 2 questões, a cada 10 questões, 2 tem um nível ali que vai exigir um pouco mais do aluno. Agora as outras são bem tranquilas, só que você tem que estar com as propriedades, né, ali bem treinadas, afiadas, você tem que estar sabendo, senão você não vai desenrolar a questão, tá? É um assunto que a galera tem muito medo, mas porra, é um assunto muito tranquilo para ESA. Para nível ESA é tranquilo, tá? Então você tem que acertar. Outra coisa importante, pessoal, que a prova da ESA, hoje em dia ela é muito concorrida. Quando eu fiz o concurso, quando eu passei em 2012, a prova não era muito concorrida igual é hoje. O nível da prova era o mesmo, né, de dificuldade. Mas a prova era muito menos concorrida. Eu vou dar um exemplo. Foram 48 mil inscritos e 40 mil foram no dia da prova, quando eu fiz o concurso. Hoje, ano passado foram 120 mil quase, 117 mil inscritos. Esse ano só caiu para 100 mil porque proibiram, né, quem tem filho e é casado de fazer a prova, tá? Porque senão a prova ia vir, porra, com o mesmo ou quantidade do ano passado ou até mais, tá? Então a concorrência aumentou. E o que isso acarreta? A média sobe. Então você tem uma margem de erro muito pequena na ESA, entendeu? Você não pode mais, tipo assim, eu arrebentei em todas as matérias, tenho dificuldade de matemática, se eu acertar as 6 de 12 de matemática que tá na média, tá tranquilo. Cara, se tu perder 6 questões, não é brincadeira, 6 questões em matemática, se tu perder 6 e acertar 6, tu tá dentro, tu não foi eliminado. Porém, tu não tá eliminado. Mas se você não gabaritar a prova, tu vai ter que gabaritar a prova para tu ter a redação corrigida. Sem sacanagem. E pelo menos em relação ao ano passado foi isso. Então a margem de erro está muito baixa, tem que acertar bastante. Vamos lá. Geometria espacial. A ESA ama pirâmide e cone. Foi o que mais caiu nos últimos anos. Ano passado caiu uma questão de cilindro, né? Já caiu esfera, já caiu uma de cubo, esfera acho que já caiu 2 vezes. As questões mais difíceis que caíram de geometria espacial foi pedindo um tronco de pirâmide, que é uma fórmula específica, e uma que fundiu duas esferas e tal. Ele queria saber qual era o novo volume. Depois vocês procuram essa questão aí nas provas anteriores. No site da ESA tem as provas anteriores. Então foram as questões mais difíceis. Para esse ano eu ficaria de olho ali, cone, esfera, pirâmide. Ficaria de olho, sabe no que? Num cubo
inscrito numa esfera, uma coisa desse tipo, tá? Volumes e área total, fica de olho. Geometria plana, cara, geometria plana cai muito nessa, muito, absurdamente muito. Área do triângulo, figuras inscritas, circunscritas, porra, tem que estar de olho, hexágono regular, área do triângulo equilátero, que já caiu, porra, área de triângulo geralmente cai, né? Ali as relações métricas ali no triângulo. Então, assim, fica de olho nesse assunto, geometria plana. E o geometria plana é a base para você mandar bem espacial. Então você tem que estudar plana de qualquer jeito. Para você mandar bem plana, que vai cair uma questão puramente de plana, provavelmente. E depois para você arrebentar espacial, que é a base da geometria espacial, você está afiadíssimo em plano, tá? Geometria analítica, cara, cai bastante na geometria analítica. E a galera tem muita dificuldade de geometria analítica, tá? Mas como eu falo, na ESA, por exemplo, plana, eu já vi algumas questões mais puxadinhas, assim. Às vezes vem uma questão mais puxadinha. Espacial nem tanto. As duas que eu falei ali de tronco da pirâmide e fusão de esfera foram as mais difíceis. As outras foram bem tranquilas. Agora a analítica vem fácil, tá? Dificilmente tem uma questão difícil de analítica na ESA. Quando vem tranquila, cara. É você estudar o basicão das matérias ali, distância entre dois pontos, alinhamento ali dos pontos, área do triângulo, né, que tu pega ali o módulo determinante e divide por 2, ângulo entre retas, distância do ponto à reta, às vezes, né, cai uma ali de equação da circunferência, tranquilo, tá? Esse ano tem uma novidade na prova da ESA, entrou o assunto de cônicas, tá? Então, pode ser que a ESA venha com a questão de cônicas, mas quando entra um assunto novo no edital e a ESA cobra, vem muito tranquilo o assunto. Eles pegam o basicão mesmo ali para colocar na prova, tá? Probabilidade, vem caindo bastante probabilidade na ESA. Ano passado veio misturado com o conjunto, mas teve anos aí que veio puramente probabilidade. Cara, se você for para a prova da ESA sem saber probabilidade e análise combinatória, porra, tu tá correndo um perigo absurdo de perder 2 questões. Tem ano que caiu 2 de probabilidade e 1 de combinatória. Foram 3 questões da prova. Então, cara, probabilidade não vem difícil na ESA. Análise combinatória, já vem umas questões que você tem que ter uma interpretação maior, mais trabalhosas. Probabilidade nunca vem difícil, vem bem tranquilo. Então você tem que saber ali o basicão ali de probabilidade. Combinatória já vem puxando. Por isso que o Ítalo Arcanjo fez uma aula, porra, sinistra lá no nosso curso da ESA que a gente tem. Ele, porra, brincou. Pra quem não sabe, o Ítalo Arcanjo é nosso professor de matemática do curso preparatório, formado no IME, foi 01 da EFON. Eu e ele somos os professores do curso, também com o monitor Gustavo. A gente arrebenta lá nessas aulas, tá? Então ficar de olho aí em anagramas. A ESA adora anagramas, né? É muito, muito frequente. Outro assunto, para você não pode deixar de fora, números complexos. Também é um assunto que, porra, vem caindo sempre. Você não pode dar mole, polinômios, tá ali o Brio-Ruffini, ali, cara, raízes, números complexos misturado com raízes complexas, enfim, cara, números complexos e polinômios. Pega, anota isso aí, matéria que você não pode deixar. Caraca, sargento, por onde eu estudo essas matérias? Cara, eu estudei pelo livro do Gelson Iese, volume único, um da capa vermelha. Eu triturei esse livro. Muita gente já conhece aqui esse livro que eu mostro muito lá no Instagram. Tá? Quem ainda tem dúvida, manda um direct pra mim lá que eu mando uma foto do livro. O que eu fiz no curso preparatório? Eu peguei todas as questões que eu fiz do livro para gabaritar a prova da ESA, que eu gabaritei a prova da ESA 2 vezes em matemática. Peguei todas as questões, botei no curso e resolvi todas elas em vídeo. Por isso que o curso é muito completo, tá? Cara, PA. Nunca caiu o PG na ESA, presta atenção, nunca caiu o PG. PA, cai sempre. Sempre cai PA, tá? Um assunto muito frequente. Mas não ignore PG, porque tá no edital e pode ser que caia. Até uma questãozinha misturando PA e PG, tá? Galera, assunto pra gente ficar de olho. Trigonometria ali, a primeira relação fundamental ali da trigonometria. Outra coisa, lei dos senos e dos cossenos. A ESA de vez em quando vem apertando nesse assunto. Valor máximo e mínimo da função, fica de olho nisso aí, tá bom? Uma equação exponencial, às vezes vem na área de música, de saúde. Caraca, professor, mas porra, tu tá falando com todos os assuntos. Cara, esses são os assuntos que são mais abordados. Eu não tô fazendo adivinhação, não tô falando que vai cair isso na ESA esse ano, tudo que eu falei, mas são os assuntos mais frequentes que você não pode dar um mole, tá? De chegar lá na prova sem saber. Vou te dar um exemplo, matrizes. Porra, não é um assunto muito frequente. Caiu 2 ou 3 vezes questão de matriz e determinante na ESA, tá? Sistema linear, caiu 2 vezes, uma foi misturada até com matriz, enfim, com determinante, enfim. É um assunto importante? É um assunto que é muito frequente? Não, não é frequente na ESA, tá?
tá? Mas já caiu. Tem que ficar de olho. Só saber, tá? Esses assuntos, os outros que eu tô falando, cai sempre, com muita frequência, muitas questões desse tipo, tá? Ano passado, por exemplo, caiu. Determinante, você tinha que saber lá uma propriedade específica. Cara, muita gente foi pra vala, porque o cara não treina, não olhou, mas, porra, a ESA às vezes vem com umas surpresas de umas questões aí que não são frequentes. Tá bom? Galera, vamos ver aqui, eu anotei mais alguma coisa. É isso. Então tem esses assuntos aí que não caem muito, né, que eu falei aqui, mas tem que ficar de olho, que é matrizes. Tem aí essas questões aí de a equação exponencial e ali função quadrática. Ficar bem de olho nisso aí, pode vir. A ESA nunca cai figura, tá? Então em geometria plana, espacial, você tem que imaginar ali as figuras e desenhar. Essa é uma dificuldade da prova. Pode ser que esse ano venha uma figura, uma surpresa, mas nunca teve figura desde quando a prova virou nível médio, tá? Galera, eu quis fazer aqui uma análise aí dos últimos anos de prova da ESA, tá? Nos últimos 10 anos aí, uma análise. Eu não tô adivinhando o que vai cair, nem tô falando que é pra você estudar só isso. A gente tem um curso de matemática básica aqui, a gente tem algumas aulas aqui de matemática do ensino médio, vai ter mais, a gente vai postar mais aula de matemática aqui, se Deus quiser. No Telegram tem muita coisa. Cara, lá no canal Eu Militar, no IGTV do Instagram, tem um curso de questões de matemática e português. Tem mais de 200 questões resolvidas em vídeo lá, de graça, pra você ficar brincando de ver lá no IGTV do Eu Militar, e vai ter muito mais, tá? A gente todo dia posta pelo menos uma questão de matemática como de português ali em vídeo resolvida. Nível ESA, tá? Nível ESA, nível EAR, algumas até nível SpaceX. Beleza? Então, galera, esse aqui foi mais um vídeo. Deixa aqui sua curtida, seu comentário. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se inscreve aqui no canal. E um forte abraço.